Diz assim: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para as suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Beté-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Amém? Amém, gente? Amém. Agora você olha aqui para mim. Já vou dar o tema dessa palavra para você já se situar. O tema para ela é o preço da independência. Amém? Amém? Amém. Querido, a independência vai te custar caro. Talvez uma das coisas que mais nós almejamos nessa vida é nos tornarmos independentes. E a independência, ela tem um preço que muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar. E por mais que alguém ache que está disposto a pagar o preço, talvez ele não tenha o tanto suficiente para poder pagar aquilo que vai lhe custar a sua independência. Há pessoas que literalmente decidiram andar por conta própria. Literalmente decidiram tomar as suas decisões e não importa a quem as agrade ou desagrade, elas simplesmente escolheram e vão em direção àquilo que elas decidiram, sem saber que o que lhe aguarda à frente, que o que está logo ali é um preço que ela não pode pagar. Aqui nós estamos na história de Saul, e ele é um exemplo claríssimo do que a independência pode custar ao ser humano. Do que fazer as coisas por conta própria pode custar a alguém.
Quantos aqui gostariam de pagar caro por algo que não vale o investimento? Você está disposto a pagar por um investimento que aquilo não vale o preço? Se eu, por exemplo, disser para você, esse copo d'água vale 100 mil reais, você estaria disposto a pagar o preço por ele? Por quê? Porque ele não vale o investimento. E muitos de nós estamos decidindo coisas. Agora mesmo, muitos deveriam estar aqui e decidiram não estar. E essa palavra é para eles que não estão aqui. Alguns precisavam ouvir essa palavra. E eu sou contra aqueles que dizem assim, está aqueles que Deus enviou, conversa fiada. Mentira. Porque muitos Deus chamou para a sua presença, mas decidiram não estar. E agora, querido, muitos estão optando e decidindo por algo que mal sabem eles, que isso vai lhe custar caro ali na frente. E esse caro é tão caro que a pessoa acha que pode pagar o preço, mas ele não tem o suficiente para pagar aquilo que vai lhe custar. É assim que acabamos fazendo quando decisões erradas são tomadas por nós. Eu quero falar sobre decisões nessa noite, para tentar te mostrar o preço da independência. Qual é a moeda da independência? São as decisões erradas que nós tomamos. Decisões custam caro. Repita isso comigo. Decisões custam caro. E nós pagaremos um preço alto no final das contas, que custará mais do que nós gostaríamos de pagar, se não soubermos decidir do jeito certo. A decisão aqui de Saul não custou muito para Saul. Pergunte para mim, custou o quê, pastor? Custou tudo. No caso de Saul, a independência dele, a decisão por fazer algo por conta própria, não custou muito para ele. Custou tudo. Tudo que ele tinha. Era algo que Saul não poderia pagar. Irmão, tem coisas que não é apenas uma questão de decisão, é uma questão de suicídio. Tem decisões que eu e você estamos tomando que para nós é apenas mais uma decisão, mas para Deus aquilo é um suicídio. A história de Saul não é a história apenas de uma decisão, é a história de um homem suicida. De um homem que deliberadamente escolheu não andar na palavra que foi apresentada a ele. Um homem que deliberadamente escolheu fazer algo por conta própria e acabou se suicidando-se a si mesmo. Redundante, né? Mas essa é a história de Saul. E assim como há decisões na sua vida que vão produzir livramentos para você, há decisões que também vão promover danos na sua vida. Alguns danos talvez levem anos para serem corrigidos. Outros talvez são irreparáveis. Outros talvez irremediáveis. Você tem que entender que decisões que você está tomando hoje, ou que você vai tomar amanhã, ou ano que vem, eu não sei, elas podem ou proporcionar livramento para você, ou podem trazer danos a você. E todo dano causado por uma decisão é porque aquela decisão foi fora de uma palavra de Deus, foi fora de uma vontade de Deus, foi algo que o indivíduo decidiu tomar por conta própria. Talvez alguém diga assim, pastor, mas eu acredito que não importa a decisão que eu tome, afinal, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, pastor, não importa se eu vou tomar uma decisão certa ou errada, se vai ser a pior das decisões. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então
mesmo que eu tome uma decisão errada, vai cooperar para o meu bem no final das contas. Querido, você estaria certo se você não tivesse errado. Quem pensa dessa forma é louco. Quem acha que simplesmente decidir por coisas que Deus não está, decidir para fora da vontade do Senhor, para fora da palavra de Deus, quem acha que tomar decisões para distante da presença do Senhor vai promover algo bom para si, está redondamente enganado. Muita gente cita essa passagem de Romanos 8, verso 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eles citam só essa parte da passagem. É preciso você entender todo o contexto que Paulo está dizendo ali em Romanos 8, 28. Ele diz lá, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você acha que pode viver fora do propósito de Deus, tomando apenas decisões erradas e colher o certo, você está mais enganado do que imagina. Para quem que todas as coisas cooperam? É para aqueles que estão dentro do propósito, irmão. Não ache você que sair tomando decisões fora do propósito de Deus para a sua vida, no final das contas vai gerar tudo o que é bom para você. Porque a Bíblia diz assim que aquele que planta vento colhe tempestade. Querido, a lei da semeadura, ela é fiel. Deus é tão justo com você que Ele permite você colher exatamente aquilo que você plantou. Se você está decidindo só errado, decidindo para fora da vontade, para fora da palavra, para fora do propósito, não fique esperando, querido, tudo cooperar para o seu bem, não. E aí nós temos que entender também o que o versículo anterior diz. Paulo fala lá em Romanos 8, 27. O verso 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Só que aí você tem que entender o verso 28 à luz do verso 27. O que Paulo está falando lá no verso 27? Ele está dizendo assim, semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda a mente de Deus, o coração de Deus, sabe qual é a vontade de Deus, e segundo Deus, Ele intercede por nós. O que Paulo está dizendo aqui, querido, é o seguinte: ele está falando que existe alguém que coopera conosco, existe alguém que auxilia conosco, existe alguém que nos ajuda, que está trabalhando em conjunto conosco. Diga assim, trabalhando em conjunto comigo. Se alguém está trabalhando em conjunto com você, então você não está sendo independente. Você concorda com isso? O que é alguém independente? É alguém que faz sozinho. Então, quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você tem que entender através do verso 27, quando ele diz: por que tudo vai cooperar bem para você? Porque o Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas, trabalhando junto com você. Porque Ele não te deixa trabalhar sozinho, Ele não te deixa ser independente. O Espírito Santo pega firme com você, fazendo com que através da intercessão dele, tudo coopere para o seu bem. Quem entendeu, diga amém. Geralmente as decisões que promovem danos são tomadas por conta própria, sem o auxílio do Espírito Santo, de forma independente. O preço da independência, querido, é alto, e Saul que o diga. Decisões isoladas, tomadas na mesa, onde apenas você está assentado nela, tem grandes chances de dar errado. Irmão, escute aqui. A Bíblia traz a mesa como um lugar de quê? Diga, comunhão. A mesa é um lugar de comunhão, sim ou não? A mesa é um lugar de instrução, a mesa é um lugar de conselho, a mesa é um lugar de ensino, a mesa é um lugar de muitas coisas. E a mesa é um lugar onde você se assenta para ouvir conselhos, para que dali em diante você possa tomar decisões. Qual foi o problema de Saul, ou qual era o problema de Saul? O problema de Saul é que ele era um cara que gostava de se assentar apenas sozinho na mesa. Saul era um cara que queria ficar sozinho na mesa.
Ele não queria ninguém para interferir nas decisões dele, e assim é um monte de gente. Tem gente que não aceita, tem gente que não permite com que outros assentem à sua mesa para trazer conselhos que vão ajudá-los a decidir do jeito certo. O problema de Saul é que ele não queria ninguém na sua mesa, e por isso Saul tomava decisões baseadas nas suas circunstâncias de momento. Ele tomava decisões baseadas naquilo que ele achava que era o melhor para ele, porque ele amava estar sozinho à mesa. A Bíblia diz assim que é na multidão de conselhos que há sabedoria, Provérbios 11:14. Na multidão de conselhos há sabedoria. Mas Saul não amava conselho, porque ele gostava de ficar sentado sozinho na mesa. Tem um monte de gente assim, não quer ouvir mais nada de ninguém, quer tomar as decisões, quer se assentar à mesa e decidir do jeito que acha que tem que ser decidido. Irmão, quando você tiver que tomar uma decisão, geralmente a gente vai buscar ajuda quando as decisões são tão importantes. Querido, decisões pequenas vão prejudicar você mais do que aquelas que parecem grandes aos seus olhos. E tem gente que não aceita mais ouvir nada de ninguém, não aceita um conselho, para que a partir daquele conselho ele tenha mais opções para decidir, maneiras diferentes para decidir. Quanto melhores forem as companhias que você tem à mesa, mais acertadas poderão ser as decisões tomadas. Quantos aqui querem acertar nas suas decisões? Tenha companhias acertadas na sua mesa. Tenha companhias que vão trazer conselhos do alto para você, e aí você vai poder decidir do melhor jeito possível. E quando você chama alguém para se sentar à sua mesa, para te ajudar nas suas decisões, você está escolhendo, sabe o quê? Não ser independente. O problema de quem é independente é que ele não dá satisfação para ninguém. Ele não aceita ser conduzido por ninguém. A cabeça dele é o seu Deus, e a vontade dele, o ventre dele, é os seus caminhos, é o que o guia. Saul, vamos vir aqui para a história de Saul. Veja, Saul poderia ter trazido pessoas para perto de si, irmão. Aqui o texto diz que os filisteus se levantaram e foram contra Israel. Samuel tinha dado uma palavra para Saul: espera 7 dias, e no fim desses 7 dias eu vou vir até você e vou dizer para você o que você tem que fazer. O texto diz que Saul esperou quantos dias? Diga 7. Então Samuel estava dentro do prazo, sim ou não? Samuel mandou ele esperar 7 dias. No 7º dia, porque Samuel atrasou um pouquinho, Saul fez o quê? Resolveu fazer o que não deveria. Foi oferecer um holocausto por conta própria. O texto diz que assim que ele acabou de oferecer o holocausto, quem chegou? Diga, Samuel chegou. O que Saul poderia ter feito diante daquela situação de aperto que ele estava? Ora, o texto diz que a multidão dos filisteus era tão grande quanto a areia do mar. Era tanta gente que ele ficou com medo. E aí o povo começou a se dispersar. Ele pensou consigo mesmo: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que decidir rápido, senão o povo vai me deixar. E aí ele toma a pior das decisões. Se ele fosse um cara que chamasse outros para se assentar à sua mesa, sabe o que ele teria feito? Ele teria reunido os seus líderes que estavam lá com ele e dito assim: Samuel falou que era para eu esperar 7 dias. Já se passaram 7 dias. E Samuel ainda não chegou. O que eu devo fazer? Se Saul fosse esse tipo de cara, ele teria feito isso. Mas ele não fez. E se houvesse lá alguém com sabedoria suficiente, poderia dizer assim para Saul: Saul, se tivesse um baiano lá junto com Saul, ele ia dizer assim: Saul, meu rei, Samuel não mandou você esperar 7 dias, Saul, então espera Samuel chegar. Mas não tinha um baiano com sabedoria no meio lá de Saul. E aí, Saul decidiu sozinho.
Eu vou ler o texto mais uma vez. Verso 11 e 12. Entretanto, Samuel lhe indagou: o que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e de outra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmas, e refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer, olha aqui, presta atenção nessa expressão, e eu nem sequer tentei buscar a face do Senhor e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Quando você lê esse versículo, à primeira vista, parece uma atitude boa de Saul, sim ou não? Sim ou não, gente? Saul falou assim: eu nem tentei buscar a Deus, então eu tive que fazer alguma coisa para ver se ele me ajudava. Quando nós lemos isso aqui parece algo bom. Mas mesmo assim ele foi reprovado. Por que Samuel reprovou Saul? Porque para Deus mais importante do que sacrificar é obedecer o que ele disse. Deus não queria o sacrifício de Saul. Deus queria a obediência de Saul. Mas para você obedecer, você não pode ser independente. Porque a obediência a Deus está ligada à obediência ao que Deus diz. E obedecer a Deus é obedecer a sua palavra. E andar na sua palavra é andar na companhia de alguém. E quando alguém escolhe não andar na palavra de Deus, está escolhendo andar na sua própria companhia. Está escolhendo ser independente. E aí, na cabeça de Saul, ele achou que oferecer o sacrifício seria mais aceitável a Deus do que obedecer o que Deus havia dito. Olha o que diz o verso 22 e 23. Porque 2 capítulos depois, 1 Samuel 15, 22 e 23, Samuel tem que chamar a atenção de Saul de novo pela mesma coisa. Saul teve 2 oportunidades para fazer diferente. Nas 2 oportunidades, ele fez exatamente do mesmo jeito. Foi independente. Olha o que diz no capítulo 15, verso 22 e 23. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais o Senhor com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou como o rei do seu povo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, não sou eu que digo, é a palavra que diz: o independente é rebelde. Você encontrou alguém que é independente nos seus caminhos? Rebelde. Não sou eu que digo, é a palavra que diz. Alguém rebelde é alguém que faz apenas o que quer e não o que Deus manda. Rebeldia como pecado de feitiçaria. E aqui Samuel está repreendendo Saul mais uma vez, porque ele deveria ter obedecido o que Deus havia dito para ele. No capítulo 15, Samuel falou assim para Saul: agora sua peleja não é mais com os filisteus, sua peleja vai ser com os amalequitas. Samuel falou assim para ele: vai, destrói todos os amalequitas, vai para a terra deles, destrói tudo, mata do mais novo ao mais velho, mata os animais, acaba com tudo, não deixa nada para trás. E o que Saul faz? Exatamente o contrário do que Samuel havia dito a ele. Eu vou ler o texto só para não ficar nas minhas palavras. 1 Samuel 15, 3. Samuel disse para Saul: vai, pois, agora e investe contra Amaleque, condena-o ao anátema, consagrando ao Senhor para a destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não tenha piedade dele e de seu povo. Mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Samuel mais uma vez está aqui dando uma ordem, uma palavra diretiva de Deus para Saul. Acaba, extermina com os amalequitas, não deixa ninguém para trás. Mata desde os recém-nascidos até os animais. E aí o que o infeliz do Saul faz? Saul tinha um problema com sacrifício. Saul achava que matar animais iria agradar mais a Deus do que obedecer o que Deus estava lhe dizendo.
E ele teve mais essa chance para obedecer. E ele acha que Deus estava mais preocupado com o seu sacrifício do que com observar a sua palavra. E toma Saul, mais uma vez, a sua decisão de maneira errada. E aqui no capítulo 15, Deus sentencia ele de uma vez por todas. No capítulo 13, Samuel falou para ele, se você tivesse obedecido, Deus teria estabelecido o seu reino. E aí, de alguma maneira, Deus dá mais uma oportunidade para Saul. E aí no verso 15, porque ele faz novamente, de maneira independente, o que Deus não mandou ele fazer, aí Deus sentencia ele de uma vez por todas. A decisão de Saul não custou muito para ele, irmão. Custou tudo para ele. Inclusive a sua própria vida. A decisão de Saul não custou apenas o seu reinado, não custou apenas a sua realeza. A decisão de Saul custou aquilo que Deus havia confiado a ele, porque ele resolveu ser independente nos seus caminhos, tomar as suas decisões baseadas em si mesmo. Quantas decisões você não está tomando baseado em si mesmo? Escolhendo ser independente nos seus caminhos. Saul foi um cara que amou tanto o sacrifício que ele acabou se sacrificando por fazer o que queria. Por 2 vezes. Lá em 1 Samuel 13, o que ele fez? Ele ofereceu um sacrifício a Deus. Não deveria ter oferecido. No capítulo 15, ele deveria ter matado tudo. Aí sabe o que ele fez? Ele deixou Agag, rei dos amalequitas, vivo, e deixou os animais vivos. Sabe para que ele deixou os animais vivos? Para oferecer em sacrifício a Deus. E Deus falou assim, mata tudo, até os animais. Mais uma vez, ele pega os animais para oferecer em sacrifício a Deus. Ele foi tão louco, ele amava tanto o sacrifício que ele acabou se sacrificando, porque foi independente em seus caminhos. Quem entendeu, diga amém. Porque ele era um homem independente que amava se assentar na mesa sozinho e tomar as suas decisões baseadas na necessidade de momento. Irmão, qual é a sua necessidade de momento? Qual é a sua necessidade de momento? Eu te pergunto, você vai trazer alguém para a sua mesa antes de você tomar a sua decisão, ou você vai agir por conta própria, não se importando com as consequências? Qual a sua necessidade de momento? Você vai chamar alguém para se assentar com você e para te dar conselhos, para que você possa decidir da melhor maneira, ou você já está tão decidido que você vai agir por conta própria sem se importar com as consequências? Muitos de nós, às vezes, chegamos num ponto em que paramos de nos importar com as consequências. Só que eu quero te dizer, há consequências que você não tem o preço para pagar. Você não tem o valor para pagar aquelas consequências, irmão. Tem certas consequências que vão custar mais do que o que você pode pagar. E depois não vai adiantar você chorar o leite derramado, não vai adiantar, porque Deus tentou te conduzir e te fazer tomar a decisão certa, mas você escolheu agir por um impulso de momento, como foi o caso de Saul. Ele se viu premido naquela circunstância de momento e então decidiu. Deixa eu te dar uma palavra. Traga para sua mesa quem pode lhe dar conselhos para que a sua decisão seja a mais sábia possível. Traga para sua mesa, irmão. Não seja mais um que vai morrer no campo de batalha. Traga para sua mesa pessoas que vão te dar conselho, para que você tenha a melhor decisão possível. Agora, não seja como Saul, não tenha o espírito que Saul tinha, de independência. Se você perguntar assim para mim, pastor, qual era o tipo de espírito que estava sobre Saul? Independência. Esse era o espírito que estava sobre ele. Porque o espírito de desobediência é o espírito de independência. O desobediente faz o que quer e não o que Deus quer. O desobediente, ele não presta conta a ninguém, ele presta conta para si mesmo. Ele anda em seus próprios caminhos. Qual era o problema de Saul? Será que era a falta de palavra? O problema de Saul era a falta de palavra, irmão?
Não, porque Samuel falou com ele várias vezes. E aqui está o nosso problema. Nosso problema não é falta de palavra. O nosso problema é a independência. O problema de Saul não era... Saul não perdeu o que perdeu. Ele não podia falar assim, Deus nunca falou nada comigo. Deus não me deu palavra nenhuma. Não, Deus deu palavra suficiente para Saul. O problema dele foi a independência no lugar da palavra. Você não pode reclamar e dizer que Deus não tem falado com você. Você não pode dizer que Deus não tem liberado a palavra dele sobre a sua vida. Você não pode dizer isso. O problema é que você está escolhendo a sua independência no lugar da palavra. E aí, quando você vê, a consequência está batendo a sua porta. Assim nós procedemos. Temos a palavra, mas escolhemos a independência no lugar dela. Ou seja, eu tenho uma direção dada pela palavra, mas decido tomar a minha própria. E eu tenho que te dizer, o nome disso é suicídio. Você tem uma direção que Deus te dá, mas ainda assim você escolhe tomar a sua própria. O nome disso é suicídio. Você quer se matar, irmão? Você quer colocar em risco as promessas de Deus para a sua vida? O propósito de Deus para você? Tem um monte de gente que está disposto a fazer isso, sem se importar com o que aquilo vai lhes custar. Agora, você acha que foi só Saul, querido, que pagou caríssimo por sua independência? A Bíblia está repleta de exemplos. Lembra de Esaú, filho de Isaac, irmão de Jacó? Outro cara que pagou caro por uma decisão errada. Esaú depois tentou voltar atrás na sua decisão, mas não tinha como mais voltar atrás. E por que Esaú também decidiu errado? Se você ler a história de Esaú, ele chegou do campo com tanta fome que ele achou que ia morrer. E aí ele falou assim, do que me adianta ser o primogênito, ter direito a tudo que o meu pai tem, se eu vou morrer de fome? E por causa de uma necessidade, ele tomou uma decisão errada. O mesmo caso de Saul, que por causa de uma necessidade, tomou uma decisão errada. E o pior é que Esaú sabia o que estava fazendo, irmão. Esaú sabia do direito que ele tinha porque ele era o filho mais velho. Ele tinha conhecimento do que lhe pertencia, mas decidiu abrir mão disso conscientemente. E quando tentou voltar atrás, já não lhe era possível mais. Por causa de uma decisão por conta própria. Nossa, pastor, você está dizendo então que há decisões que talvez não tenha mais jeito depois? Sim. Há decisões que talvez depois não tenha mais volta. Pense muito bem antes de fazê-la. Querido, decisões são uma das coisas mais importantes que existe na vida do homem. Decisões. E nós temos que parar para entender o poder que elas têm. O quão poderosas elas podem ser para nós e para os outros. É por isso que há tantas coisas ruins e fora do lugar, porque não medimos as consequências das nossas decisões. As pessoas estão fazendo as coisas à torta e à direita, porque eles simplesmente decidiram, mas não estão medindo as consequências. E aí, depois, para voltar, talvez pode ser tarde demais. Ah, pastor, mas Deus não pode reverter uma situação extremamente caótica? Pode. Claro que Ele pode. Mas existe um lugar que tanto Saul quanto Esaú e outros homens atravessaram, chamado de uma linha sem volta, um caminho sem volta. E quando tentaram voltar para trás, meu irmão, não tinha jeito mais. Você vai ter que tomar muitas decisões importantes na sua vida, irmão. Às vezes vai ser deixar pessoas, e escute, tem que ter muito cuidado com o que eu vou dizer aqui. Quando eu digo deixar pessoas, são aquelas pessoas que Deus quer realmente tirar da sua vida. Não é aquelas que você quer tirar.
Porque se deixasse por nossa conta, a gente ia querer sair tirando todo mundo da nossa vida. Sim ou não? Esse aqui eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero. E tem muita gente que você quer tirar e Deus quer deixar aí para trabalhar em você. Para aperfeiçoar você. E nós temos que entender o poder das nossas decisões. Nós amamos um lugar sozinho à mesa na hora de decidirmos. Você não quer ninguém para te dar conselho, irmão. Você quer fazer o que dá na sua telha. Jesus nunca nos pediu para sentarmos sozinhos à mesa. Você não vai ver nenhum relato de Jesus sentado à mesa sozinho. Você encontra algum relato na Bíblia? Todas as vezes que Jesus está numa mesa, ele está com pessoas. Jesus não está falando para você ficar sentado sozinho nessa mesa. Porque se você ficar sentado sozinho nessa mesa, é só você que vai decidir. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil como república. Quem riu aí? 7 de setembro de 1822. Qual foi o grito de Dom Pedro I? Alguém sabe? Independência ou? Vamos lá, independência ou? Eu quero fazer um paralelo para nós. Naquela ocasião, era independência ou morte, ou seja, eles tinham que lutar pela liberdade do Brasil, pela independência do Brasil, ainda que lhe custasse a vida. Só que eu quero fazer um paralelo para nós. A independência pode trazer a sua morte. Trouxe a de Saul. Custou tudo para ele, irmão. Muitos acabam optando pelo espírito suicida de Saul e preferem sacrificar do que obedecer o que a palavra de Deus diz. Davi disse no Salmos 32:9: não seja como o cavalo ou como o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Por isso eu quero te dar uma palavra, eu vou terminar. Reflita na sua próxima tomada de decisão e se pergunte: essa decisão que eu estou querendo tomar é um preço que me custará mais do que eu posso pagar? A sua próxima decisão, avalie ela e se pergunte: está aí um preço que eu quero pagar? Que eu tenho o suficiente para pagar? Porque senão, irmão, você vai ter que conviver com isso. E só Deus sabe o que isso pode lhe custar. Traga para sua mesa o conselheiro, o Espírito Santo, e ele vai te auxiliar em como você deve decidir. Traga para sua mesa o Espírito Santo. Romanos 8:27. Ele nos auxilia. A palavra ali, Romanos 8:27, que o Espírito nos assiste. A palavra assiste, no original, significa que ele pega firme conosco até que. Para alguém pegar firme com você, significa que você vai estar trabalhando em cooperação com alguém, não sendo independente de alguém. Traga o Espírito Santo como seu conselheiro pessoal e você vai decidir da melhor maneira possível. Quem entendeu, diga amém. Amém. Porque a obediência é a decisão que tomamos em agir em concordância com a palavra. Quem age contra a palavra, age em independência. E o preço está aí, irmão, paga quem quer. Você quer obedecer? Quando você obedece, você está agindo em concordância com a palavra. Por isso, Davi disse aqui: não seja como uma mula. Não seja como o cavalo, que precisa de freio para poder ir para a direção, precisa de alguém controlando, senão não obedece. Quando você escolhe obedecer o que Deus está te dizendo, a palavra que Deus está liberando, você está escolhendo não ser mais independente, mas dependente do que Deus disse. E aí, as decisões que você vai tomar sempre serão as melhores. Eu não estou dizendo que não vai doer, porque até mesmo aquelas decisões que você toma em Deus podem trazer dores para você, mas não é uma dor má, é algo bom. Quem entendeu, diga amém. Amém.
Mas nós temos que deixar essa independência de lado, irmão. Porque tem preço que nós não estamos dispostos a pagar e não temos o suficiente para pagar. E aí? Vale a consequência? Vale decidir por um momento? Eu quero. Vale? O prazer de um momento, a necessidade de um momento, vale o preço do propósito, o preço da promessa, o preço da vida eterna? Um momento vale essas coisas? Mas nós estamos brincando com essas coisas. Estamos, tanto faz, contanto que eu esteja bem. Irmão, você nunca vai estar bem decidindo por conta própria. Você vai estar bem e protegido enquanto estiver andando na palavra que Deus te dá. Não seja alguém que quer fugir do que Deus está dizendo, porque isso vai trazer dano sobre sua vida. Quem entendeu essa palavra? Amém. Você recebe ela? Amém. Não seja mais independente, irmão. Pastor, mas essa decisão é tão pequenininha. A pedra que derrubou Golias era pequenininha também. Não era grande. Golias era gigante, mas a pedra era pequena. E aí? Você quer tomar uma pedrada e tombar para trás? Ou você quer escolher em Deus e vencer do jeito certo, com as decisões certas? A escolha é sua, irmão. Decida hoje e se pergunte: dou conta de pagar isso aqui? Se eu fizer tal coisa, vou ter o suficiente para pagar? Se não tiver, meu irmão, volta atrás das suas decisões. Amém? Você recebe essa palavra? Fique de pé no seu lugar.